Estimativa para a inflação segue altas. Banco acredita em encerramento do ciclo Selic. O crédito deverá crescer 8,5% em 2025, com destaque para os recursos voltados à família, revela a pesquisa de economia bancária expectativa da Febraban. O resultado do levantamento feito em 22 bancos entre 14 e 19 de maio mostrou certa estabilidade entre os 8,6% projetada na pesquisa de março, mantendo a perspectiva de alguma desaceleração do crescimento do crédito ao longo do ano. Estimativas para a inflação seguem alta, mas a maioria dos bancos acredita que o Copom sinalizou o encerramento do ciclo. Pesquisa econômica bancária expectativa mostra ainda que a projeção de crescimento do crédito total em 2025 fica em 8,5%, com destaque para recursos às famílias. O crédito deverá crescer 8,5% em 2025, com destaques para os recursos voltados à família, revela a pesquisa de economia bancária e expectativa da Febraban. A atual edição da pesquisa mostra que a expectativa de crescimento da carteira com recursos livres atingiu 8,1%, ante 8,2%, puxada pela redução da expectativa de crescimento do crédito destinado a empresas, 6,4%, ante 7,2%, parcialmente compensada por um leve aumento na expectativa do crédito destinado às famílias, 9,1%, antes 9%. Já a projeção de alta de carteira de crédito direcionada também permaneceu praticamente estável, 9,1%, antes 9%. Assim como no caso dos recursos livres, houve revisão para baixo no crédito pessoa jurídica, de 9,3% para 9,1%, e leve alta no crédito pessoa física, de 8,8% para 8,9%. Quanto ao crédito destinado a famílias com pouco mais da metade, 55% dos analistas consultados esperam um crescimento próximo a 2 dígitos ao longo do ano. O patamar é levemente superior observado na pesquisa de março, 50%, também sugerindo alguma melhora nas expectativas quanto ao desempenho do crédito às famílias em 2025. No geral, apesar do aumento relevante da incerteza do cenário internacional, a continuidade do ciclo de elevação da taxa Selic desde a realização da última pesquisa, as revisões para o crescimento do crédito foram bastante marginais, avalia Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban. A percepção é que o crédito, assim como a atividade, ainda que mostre alguma desaceleração ao longo do ano, deve seguir uma expansão interessante em 2025, especialmente no caso das famílias beneficiadas pelo mercado de trabalho aquecido. Contínuo o crescimento dos benefícios sociais, além do lançamento do programa de crédito ao trabalhador e ao programa do crédito do trabalhador. A trajetória da taxa de inadimplência segue com um ponto de atenção. A projeção do indicador para a carteira com recursos livres permaneceu 4,7%, mesmo patamar estimado para 2026, e acima do reportado pelo Banco Central após o mês de março, 4,4%. Já em relação à expansão projetada para o crédito em 2026, a estimativa esperada é 7,6%, ligeiramente abaixo do resultado da pesquisa de março, 7,8%. Na comparação com a pesquisa anterior, houve uma revisão para baixo do crédito livre, de 7,3% para 7,1%, enquanto a projeção para a expansão da carteira direcionada subiu para 8,5%, antes 8,3%. A taxa Selic, de acordo com a pesquisa da economia bancária, a maioria dos entrevistados, 68%, entendeu que o Copom sinalizou a intenção de encerrar o ciclo de alta da taxa Selic, mas dados da atividade e inflação adversa ainda podem levar a uma nova elevação dos juros na próxima reunião. Assim, a mediana captada pela pesquisa projeta a manutenção da taxa Selic em 14,75% ao ano ao fim de 2025, antes expectativa que chegasse a 15% ao ano na pesquisa anterior. O PIB, Produto Interno Bruto, em relação ao crescimento da economia, os participantes ficam divididos. Um grupo de 45% entre os que ainda aguardam a expansão do PIB, próximo a 2% em 2025, e aqueles que já prevêem uma alta superior a 2% na pesquisa realizada em março. O otimismo era menor quanto ao desempenho da atividade do ano. Inflação. De acordo com a pesquisa, a projeção para a inflação em 2025 segue elevada e sem sinais de melhora. Com a grande maioria dos participantes, 77%, esperando que o IPCA fique entre 5% e 5,5%, enquanto o restante, 22,7%, projeta o indicador mais próximo a 6%. Então, esses são os indicadores e projeções para a economia do Brasil desse ano, segundo esse relatório da Febraban. Alta de Selic, pelo menos aqui vamos ter a Selic permanecendo em alta. O PIB pode ter uma pequena expansão para 2%. E a inflação
vai ficando ali entre 5% e 5,5%. Isso aí é o que nós temos para esse ano de 2025. Essas são as notícias que eu trago para você sobre economia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Tenha um ótimo dia e bons negócios.